E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará e hoje com um amigo, um caba desenrolado também de podcast, que tem um canal, ele vai dizer aqui o nome, vai ter uma página também inclusiva. E você quiser ser patrocinador do Motiva Ceará, manda uma mensagem pra gente lá no direct, no nosso Instagram. E vamos pra cima, meu amigo Alex Azevedo. Pega aqui, homem, na minha mão. O homem tá se olhando, tá encantado comigo, viu? Já vi aqui. O Alex aqui é um amigo, dono de uma página importante aqui no Ceará, chamada Olhar Inclusivo. Alex, como diria lá no Globo Repórter, de onde você veio? Você é cearense, é maracanauense? Conte um pouco da sua história, meu amigo velho. Oswaldo, primeiro quero te agradecer aqui o convite por estar recebendo aqui o Olhar Inclusivo, o jornalismo do Olhar Inclusivo, aqui em Maracanaú. Meu nome é Alex Azevedo, né? Eu tenho 37 anos. Eu nasci em São Paulo e me criei aqui em Maracanaú. Eu moro em Maracanaú desde os meus 8 anos de idade. Eu cheguei aqui em Maracanaú em 94, junto com a minha família, meus irmãos, minha mãe. A minha avó já tinha casa aqui desde o início do município, né? Na década de 80, comprou residência aqui. Então, a gente vem sendo criado na cidade de Maracanaú desde da década de 90. E aqui em Maracanaú, eu, entre indas e vindas para São Paulo para poder estudar, eu voltei para ficar de vez aqui desde 2020, né? Que massa. Cara, e me diz o seguinte, como foi que surgiu na tua vida esse amor, nessa missão, esse sacerdócio, que é um sacerdócio do jornalismo? Como foi que você se inspirou em alguém? Como é que foi? O jornalismo, eu tenho algumas fotos quando eu era criança, que eu já usava microfone, já usava câmera fotográfica, né? Aquelas câmeras antigas, grandes, né? Que a minha mãe sempre teve, que a gente revelava 34 poses, 24 poses, né? E aí eu já fazia eu já tinha essa vontade de mexer com isso, eu achava isso encantador. E aí eu realizei um sonho, quando eu fiquei adulto, eu realizei um sonho de ir a São Paulo fazer faculdade, né? Mas antes de chegar na faculdade, contar um pouco da minha história, né? Eu tenho paralisia cerebral, eu tive uma paralisia cerebral quando criança, por falta de oxigênio, né? E aí a gente cresceu na cidade de São Paulo, até os 8 anos, fazia tratamento no Hospital das Clínicas, veio pra cá, e aqui eu comecei a fazer tratamento no Hospital Sara Kubitschek. E as pessoas, a sociedade, a gente vivia um outro momento, né? A sociedade tinha muito preconceito, né? Uma carga muito pesada em cima da gente que é deficiente, né? Graças a Deus isso vem diminuindo, a conscientização vem melhorando, né? Só que aí, com essa questão da minha paralisia, eu tive dificuldade de aprender a ler e escrever. Eu aprendi a ler e escrever aos 16 anos de idade, graças a um colégio tradicional aqui de Maracanaú, que chama Carlos Lobo. Inclusive, eu falei pro atual dono de lá, né, o Fernando, que estudou comigo até, que graças ao Carlos Lobo eu consegui me desenvolver. Aí, a partir daí, mesmo atrasado, eu nunca desisti dos estudos. Eu acho que o meu maior motivo sempre foi os estudos. Não tem uma pessoa, uma personalidade específica, não, mas os estudos e a minha maior honra é minha mãe, que sempre acreditou em mim, né? Então eu fui para São Paulo, fazer faculdade, me formei em jornalismo, também me pós-graduei em ciência política, passei em 7 concursos. Muitas pessoas aqui em Maracanã falam: você vive do jornalismo. Não vivo do jornalismo. O jornalismo não dá dinheiro, né? O jornalismo é um hobby que eu tenho, uma profissão. Eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei na Rádio Eldorado em São Paulo, como jornalista. Eu era setorista, cronista esportivo. Eu trabalhei no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, fazendo o CT, né? Quando antes podia fazer o CT, hoje é do portão para fora, né? Mas antes a gente cobria Rogério Ceni, Ronaldo, Marcos, que era do Palmeiras, né? Então a gente tinha esse convívio lá na rádio. Então essa experiência me trouxe aqui para Maracanã de volta, para fazer um jornalismo independente, para fazer um jornalismo que leve a informação com credibilidade para as pessoas, porque eu sentia falta, né, aqui no Maracanã, de ter essa profissão mais respeitada, né? Então, a ideia do Olhar Inclusivo, criado lá atrás, em 2013, por mim, era uma ideia de ter
jornalismo de pessoa com deficiência falando sobre assuntos com pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência. E aí, depois a gente foi colocando outras pautas, né? A necessidade de colocar outras pautas. E Maracanã me trouxe aí para um modo futebol, política, né? É um pouco de entretenimento que a gente faz também, né? E a gente tem uma relevância graças às redes sociais, né? O Olhar Inclusivo hoje tem mais de 14 mil seguidores, né? A gente também tem um canal no YouTube, chegando em 500 seguidores, né? Então, a gente está impulsionando para mostrar para a população que existe a qualidade, a credibilidade e que uma pessoa com paralisia cerebral pode fazer, sim, comunicação e pode se inserir na sociedade normalmente. Cara, que legal. Cara, eu não sabia do Carlos Lobo, né? Primeiramente, mandar um abraço também pro Fernando lá, que é o diretor, né? Cara, tu foi colega dele. Cara, sabe que tu não foi meu aluno, não, bicho? Eu fui seu aluno na faculdade. Foi na faculdade, lá na FAMetro, né? A gente ali, né? Cara, que massa. O Fernando, um abraço. Tá convidado também o Fernando pra vir pra cá. Eu já convidei ele também, mas pela correria da agenda. Mas não é culpa dele, não. É culpa minha, viu? Tenho que convidar ele, ó. Vou ratificar aí. Cara, também tenho muito carinho pelo Carlos Lobo. Outra coincidência, né? Com o colégio também, quando eu comecei a andar em 2006 aqui pro lado do Maracanaú, morava em Fortaleza, ali na Messejana, né? Então, foi um dos primeiros empregos também que eu tive, foi no Carlos Lobo. Tenho muita gratidão lá pra dona Valquíria Lobo também, me ajudou muito na minha época lá de universitário. E, cara, uma palavra que ficou aqui do teu contexto, o que é um setorista? Um setorista, no jornalismo, a gente fala que o setorista ele trabalha focado em esporte. Tem o setorista do basquete, tem o setorista do futsal. Daquele setor. E aí eu era setorista dos clubes, futebol. Então eu fazia Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Palmeiras e o São Paulo, lá em São Paulo, eles são um do lado do outro, é vizinho, então fica muito fácil, ali na Marquês de São Vicente. E o Corinthians já é na zona leste de São Paulo, já é um pouquinho distante. Mas mesmo assim eu fazia essa correria e conseguia fazer as coberturas ao vivo na rádio. Cara, e eu vou te fazer aqui uma pergunta. Termo de dificuldade, até para os nossos amigos, servir até de motivação também. Pela questão da sua paralisia, como você citou aqui. Tu sentiu algum tipo de preconceito, dificuldade? Hoje, lógico, né? Hoje está uma situação mais isonômica, né? Mas naquela época sua lá, tu sentia alguma coisa assim, aqui no Ceará, ou no dia a dia, ou no trabalho, se realmente tinha esse tipo de situação? Por quê? Porque a ideia hoje você é uma pessoa que eu entendo, né? Eu acho que nossos amigos também, uma pessoa, graças a Deus, de sucesso, que venceu barreiras, superação. Eu vejo isso desde a época lá da faculdade, né? Então, assim, eu pergunto isso para quê? Para a gente poder também ver as pessoas que estão do outro lado, para dizer que essa identidade não é distante de um sonho que você quer, como você foi atrás em São Paulo, aqui no Ceará, e já tem aí uma página, um canal, que é 2013. 2013. Nós vamos aí para 10 anos. Né? 10 anos. Meu irmão, 10 anos. Mas um pouquinho mais de 10 anos. Né? Porque, né? Então, assim, é um negócio bem realmente com sucesso. Entendeu? Assim, as barreiras, todo mundo tem que enfrentar as barreiras sociais, né? Independente de deficiência, de cor, de crença, enfim. Mas as pessoas que têm deficiência física, deficiência intelectual, ou qualquer tipo de deficiência, a sociedade, ela ainda tem algumas barreiras. E o que eu falo muito para as pessoas é que as barreiras atitudinais são as piores. As barreiras atitudinais, basicamente, é aquilo que as pessoas injetam na outra. Como, tadinho, coitado, não consegue, não pode, não deve. Essa barreira atitudinal é uma barreira pior do que uma barreira física. Uma barreira de uma escada, de uma calçada alta, né? Eu acredito que a barreira atitudinal, e através da comunicação, é que eu pretendo e quero levar essa mudança, porque eu acredito que a gente se mostrando capaz, isso vira normal, vira como uma pessoa comum que consegue fazer tudo. E o meu maior intuito de criar o Olhar Inclusivo foi falar de pessoas com deficiência para as pessoas com deficiência. Só que eu percebi que no mundo a qual eu vivo, que a gente vive,
as pessoas que não têm deficiência te entendem mais, às vezes, do que quem tem deficiência. Entendi. Porque conseguem entender melhor a sua mensagem, entender melhor o que você quer transmitir. No sentido de que abraçam mais a sua causa, né? Então, a conscientização é o intuito inicial do Olhar Inclusivo lá em 2013, né? Entendi. Cara, interessante. Você falou bem da questão de políticas públicas, né? Assim, no seu olhar, né? As políticas públicas, né, para pessoas que tenham deficiências, aqui no Brasil, no Ceará, em Maracanaú, você vê que está em avanço, tem projetos de lei ou já tem ratificação de lei, se elas estão sendo bem aplicadas, o que é que tu pode ver assim na tua visão, no teu contexto de história? Como a gente estava desde 2013 com o Olhar Inclusivo, a partir de... eu sou uma pessoa que me envolvo muito com política, né? Eu já fui filiado a partido político, já fui dirigente sindical dos bancários de São Paulo. E aí, em 2013, eu criei o Olhar Inclusivo, participo daquele ato que teve na Avenida Paulista, dos 20 centavos do Sim. aumento, que aí depois vem a questão do golpe contra Dilma, né? A tentativa de golpe contra Dilma. E aí... desde então, eu participo de um movimento em São Paulo que cria o Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência, junto da deputada, na época a deputada Mara Gabrilli, que também tem deficiência. E a gente faz uma comissão ao qual a gente discute os projetos e as ideias para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência é homologado pela Dilma Rousseff, presidente na época. E aí, esse estatuto, ele cria um marco para as nossas questões de política pública. Porque ele cria alguns parâmetros, né? Porque desde então, até aquela época, o senhor Você é formado em Direito, você sabe que se não tiver lei, né? Aí não tem como você... pedir, cobrar, né? E aí o estatuto ele traz essa questão e ele faz com que as empresas, as escolas, né? A saúde, principalmente, que é um problema muito grande para a gente que tem deficiência, porque a gente demanda demais o serviço de saúde por tratamento, por questões, né? A gente tem essa introdução dentro do estatuto e eu ajudo a criar com ideias e com projetos nas comissões em São Paulo, em Brasília, para que o estatuto seja aprovado. O estatuto não é maravilhoso, não é perfeito, não existe nada perfeito, mas ele te dá um caminho e a sociedade e a nossa sociedade brasileira começa a avançar muito em política pública a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Massa. Cara, e em Maracanaú, na sua visão, essas políticas, né, independente de partido, ela tem avançado, você tem visto, porque assim, eu ando ali por alguns condomínios de alto padrão, né, e vejo que não tem avançado muito não. Eu já vi uma passagem que ela bate numa lombada. Pensou? Tem a lombada, aí você tem a passagem para quem for cadeirante, bate na lombada. E o final da lombada, que virou uma passagem, dá nas plantas. Então imagine, aqui é a pista, aí você vem aqui e bate na lombada, e o final da lombada é planta. Como é que o cara consegue seguir? Aí você vem pela entrada do condomínio, certo? É aquelas borboletas, aí você tem uma passagemzinha estreita, ou você desce para poder passar absurdo, né? Onde passa o carro. E se você for na frente do condomínio, que é na pista, é uma ladeira que o cadeirante ele não consegue subir. Ele desce. Se ele descer e não tiver freio, ele vai-se embora. É um absurdo. Entendeu? Então, assim, eu tô falando aqui em Maracanaú e quem for pesquisar sabe aí qual é os condomínios de alto padrão que tem aqui. Maracanaú, assim como outras regiões, tem essa complicação de barreiras. Barreiras físicas, né? A gente estava falando aqui sobre barreira atitudinal. A barreira física se torna tão ruim quanto a barreira atitudinal. E Maracanaú, eu tive que sair de Maracanaú para poder fazer faculdade. Porque tanto em Fortaleza como aqui, eu era visto... tem uma faculdade aqui que faliu, que ficava ali na João Pessoa, faculdade... Cearense.
Agora eu posso falar, porque ela faliu, né? Mas ela, quando eu fui fazer vestibular lá, eu tenho dislexia e TDAH. E eles disseram que eu não podia, que eu era, entre aspas, retardado. E eu não conseguia passar no vestibular. Caraca, velho. E eu já queria fazer jornalismo. E aí eu engoli o choro, chorei, né? Mas só que aí eu resolvi continuar a minha trajetória. Aí fui a São Paulo e fui super bem recebido. Uma cidade como São Paulo, que tem milhares de pessoas com diversos transtornos, né? Então eu consegui fazer a faculdade em São Paulo. E aí, daí você perguntou sobre a questão de se tem, como é que tá, né? Atualmente, Maracanã tem em torno de 2.000 pessoas com deficiência. A maioria, eu estou, né? Conselheiro da pessoa com deficiência aqui de Maracanã, eleito pela sociedade civil, né? E a gente recebe muita denúncia, muita reclamação. Eu recebo tanto no conselho como no Olhar Inclusivo, essas questões, né? E um tema que está muito atual é a questão também das pessoas com autismo, né? Que reclamam também da falta de medicação em postos de saúde, da falta de tratamento médico aqui na cidade. E a gente vê isso na pele, né? A gente sente isso na pele. E a gente tá de olho, né? Por isso que chama Olhar Inclusivo. E aí, hoje, Maracanã tem em torno de 2.000 pessoas com deficiência. E essas pessoas, elas têm dificuldade de ter acesso a essas políticas públicas. Avançou. A gente tem que reconhecer que houve alguns avanços. Só que houve avanços não por parte do município, houve avanço a partir de 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que obriga os municípios a fazer reserva de cota, a fazer inclusão nas escolas, porque se você for pegar o município de Maracanã, são pouquíssimas leis de inclusão social. Né? Caramba. Cara, porque assim, é uma grande evolução até de consciência, né, da própria sociedade. Mas, por que eu perguntei isso? Porque essa questão estrutural a gente vê muito no município, né? A gente vê o quê? Uma falta, né, de planejamento no próprio município. E também em Fortaleza, em outras cidades, mas como a gente tá nessa labuta aqui, e como você falou muito bem de São Paulo, a gente vê a evolução lá do pessoal do Sul, uma conscientização muito maior do que propriamente aqui do nosso Nordeste, aqui do Ceará. E, cara, no jornalismo, entendeu? Para também motivar o pessoal que nos assiste, né? Essa questão aqui na cidade. Você tem, pode dizer assim, barreiras, né? Não só barreiras da questão física, mas barreira mesmo para você ter a sua liberdade de expressão como jornalista. Já teve perseguição, né? O que você pode trazer para a gente, assim, porque a garotada que está aí nos assistindo, até o pessoal adulto também... Que usa as redes sociais para fazer, né? Porque hoje a rede social, ela é o microfone, né? Hoje da sociedade. Aqui, né? Para quem não tinha voz. É aqui. Não, aqui, a rede social, né? Revolucionou a comunicação. Aqui, graças a Deus, né? Nós estamos no episódio 52, né? Se eu não me engano, é 52. Graças a Deus aqui, por mais que seja gravado e em janeiro a gente começa todos ao vivo, não teve nenhum corte, né? A gente sempre trouxe uma brincadeira, alguma coisa do tipo. Né? Então, assim, a gente tenta trazer o máximo de transparência. E aqui a gente não tem bandeira. Sim. Não tem a bandeira A, não tem bandeira B. A gente tem aqui o único requisito, é que seja verdadeira a história. Bandeira, comunicação, né? Exatamente. Eu falo muito isso, que é a bandeira, comunicação. E é levar a verdade, levar a motivação e contar histórias de sucesso como a sua. Mas sobre o jornalismo, que tu pode trazer assim, ou pode trazer uma história, ou se você também tem um ídolo, né? Sim. Manda aí pra nós. É engraçado, né? A tua pergunta é boa, porque ela remete à história da vida da gente, né? E o que a gente passa. Você, se eu te entrevistar e te perguntar sobre o direito, você vai ter... Você já contou pra gente, né? Diversas histórias na sala de aula, né? Falando. E assim, a motivação da comunicação... ela vem desde criança, né? E a gente vem trazendo isso para os dias atuais. Eu sou bancário, né? Eu sou funcionário público. Eu
apesar de todo mundo dizer ao contrário, eu passei em 7 concursos públicos. 7. 7. 7 concursos, menino. Pega o bizu. Apesar de todo mundo dizer que eu não ia aprender a ler nem escrever. Olha aí. Chupa, menino. É. E aí eu não desisti dos estudos, né? Porque eu acho que a maior motivação e a transformação da vida é os estudos. E hoje a rede social, ela traz esse parâmetro pra gente poder ter vez e voz, né? E você perguntou se alguma história marcou a minha vida. Tenho várias, mas eu vou citar uma aqui. Que eu tava uma vez na sala de aula e o professor falou assim, se qualifique na comunicação digital, porque ela vai revolucionar. Isso em 2013. Ela vai revolucionar. E vai ter um negócio chamado podcast que vai viralizar. Então se qualifique. E eu acreditei no professor, fui e tal, fui pra rádio, porque hoje os jornalistas que são formados, apesar de você não ser obrigado a ser jornalista para atuar, mas o sindicato ele separa, né, quem é formado e quem não é. Apesar disso, hoje as pessoas não vão mais pra rádio. Por exemplo, você pega a locução feminina na televisão é legal, é inclusiva, só que essas locutoras, elas não passaram na rádio. E a rádio foi uma escola para mim, é sempre uma escola, porque a rádio mexe com a imaginação, né? Então isso aqui é uma mistura de rádio, o podcast é uma mistura de rádio com imagem, né? Verdade. E isso é importante, porque você consegue trazer o público, né? Com a imaginação, com a forma, né? E assim, eu entrevistei aqui no 24 Frame a doutora Silvana, a deputada estadual, que foi candidata a prefeito. E eu falei com ela que o Heródoto Barbeiro, que é um jornalista consagradíssimo em São Paulo, ele é super respeitado em São Paulo, eu já fui para diversas palestras dele e tudo. Ele nos ensinou, nas palestras, nas aulas dele, que a gente tem que estudar o entrevistado e pegar tudo que a gente pode. E aí, eu fiz uma brincadeira, mas uma brincadeira séria com ela, quando eu perguntei pra ela do ônibus... eu pensei nisso aí do ônibus, ó. Do ônibus pra comunidade de Pitaguari. Porque o Heródoto Barbeiro, há 2 semanas antes, ele fez essa pergunta pro Marçal, lá em São Paulo. E o Marçal ficou indignado. Ou seja, eu comemorei, porque pro jornalismo isso é uma satisfação de você pegar o seu entrevistado de surpresa, fora do script. Porque todo mundo que vem pra cá vem querendo ser programado. E a rede social, ela te dá essa diferença. Quando você faz ao vivo, ou até mesmo editado, você consegue explorar algo que a pessoa não tá esperando. Porque ela não está acostumada ali. Porque normalmente as pessoas estão acostumadas a se fantasiar como um entrevistado, personalização, né? Quando você está dando entrevista para TV Metrópolis, quando você está dando entrevista para a Rede Globo, que são veículos tradicionais, né? Agora, quando você está dando entrevista para o Olhar Inclusivo, que você vê uma vez ou outra ali, você fica um pouco fora do seu personagem, né? E isso é bom, porque a rede social traz essa linguagem diferente, né? E isso faz com que chame a atenção do público, né? Cara, essa pergunta do ônibus, meu irmão, doutora Silvana, um abraço. Cara, foi massa. Assim foi porque é um negócio sério, mas ao mesmo tempo... ficou um pouco, no meu ponto de vista, certo? Ficou um pouco cômico, né? Porque sim, a resposta foi legal, também achei. Sim, que ela desenrolou a resposta, né? Eu zoei ela né? disse, né? Então, assim, ficou legal, não ficou um negócio assim, travado, né? Um negócio, né? E lá em São Paulo também eu assisti lá a do Pablo Marçal. A nossa aqui ficou muito mais legal, porque ficou assim, um negócio cômico mesmo, mas faz todo sentido, cara, porque o jornalismo, é o que eu disse, eu tinha essa perspectiva em 2019, e montar um programa, né? Montar um programa e tudo mais, e sempre gostei de rede social, né? Ganhava as causas e ia explicando, sempre lançou alguns vídeos, né? Pro pessoal. Tinha um canal meu de aula, né? E um podcast que eu fui entrevistar também, comecei a movimentar, eu acabei parando, por causa que chegou a pandemia, né? Até que a gente veio pro Motiva Ceará, e ficou um nome legal, Motiva Ceará, que é para motivar, contar sim, história, entendeu? Muito importante. E um negócio... de boa, né? E quando a gente traz um jornalista de profissão, um cara que sabe realmente o caminho até mais do que eu fico assim até motivado também. Por quê? Porque a gente vai conhecendo a história, né? E o teu canal, cara, a tua rede,
ela é algo muito atuante aqui no município, né? Do Maracanaú, o pessoal já sabe que a gente faz o podcast em Maracanaú, mas atende pessoa de vários lugares, né? O nosso podcast ele já foi para São Paulo, né? Já tem outros convites para Belo Horizonte, Brasília, né? Tem até Ohio, nos Estados Unidos também já foi convidado. E a gente vê essa evolução e conhecendo você, que um dia a gente conheceu lá na universidade, já atuando, né? E a gente não sabia a profundidade do conhecimento. E, cara, deixa eu te perguntar também. Pergunta aqui mais, né? Cabulosa, né? Mais de boa. Coxada. Será que eu fujo de pergunta? Cabulosa, viu? Cabulosa. Será que eu fujo de pergunta igual os entrevistados? Nada. Cara, no teu canal, já chegou alguém que fez aquela velha ligação de assim, ei, meu irmão, tira essa reportagem aí, ou já alguém que deu uma pressão dizendo assim, meu irmão, isso aqui não era pra estar... Tô falando só de amizade não, entendeu? Mas assim mesmo, você já assistiu algum momento na sua profissão tendo uma repressão e você tá fazendo o certo? Sim, Oswaldo. Quando eu criei o canal lá em 2013 em São Paulo, e eu entrevistei Dilma Rousseff, Kassab, José Serra, aquele economista da ditadura militar que faleceu recentemente, esqueci o nome dele agora. Também já entrevistei o Suplicy, entrevistei diversas personalidades. Assim, eu comparo, o pessoal fala, você compara muito dois mundos, São Paulo e o Nordeste, ou o Sul, Delfim Neto. Entrevistei também o Delfim Neto. O Delfim Neto me ensinou muito na entrevista também, porque eu sou bancário, entendo assim, o mínimo de economia possível, né? Economia doméstica, né? E o Delfim Neto deu uma aula, assim, sobre essas questões. E aí eu comparo muito esses universos que eu vivi, né? E vivo. E em São Paulo eu nunca tive nenhuma repressão. Pelo contrário, o pessoal ligava pra mim e falava... A própria Mara Gabrilli, o escritório... A assessoria dela me ligava e dizia... a Mara Gabrilli vai estar na praça e tal, não sei o que, é importante. Quando ela, inclusive, faça, né? Pra mostrar esse olhar. E aqui em Fortaleza, né? Vou dizer Maracanã, aqui em Fortaleza, no Ceará... A gente já sofreu repressão e ameaça, assim. E isso é muito triste. Inclusive, esse ano... Eu fui lá pro sindicato dos jornalistas em São Paulo, lá em Fortaleza, conversar com o presidente para falar das dificuldades que a gente tem, né? E a gente fez um curso lá de jornalismo digital para a gente saber onde que a gente denuncia, como é que a gente faz, porque, infelizmente, o cerceamento no Nordeste ainda é muito grande. A gente sofre dificuldades para fazer um credenciamento, para conseguir uma entrevista até com o próprio prefeito é muito difícil. Eu convidei ele para a sabatina do Olhar Inclusivo, que tem restritamente a seriedade, a credibilidade de entrevistar para que o político, a pessoa pública, coloque as suas ideias para a população. Não é para mim, não é para o Alex. Não é o Alex que vai dar opinião ali, que vai querer que você defina o voto. É a pessoa que está vendo, é o receptor que a gente fala na comunicação, né? O receptor que vai entender a mensagem e vai julgar se aquilo é legal, se aquilo é bom, se aquilo que ele falou é verdade. E então, aqui no Maracanaú, em outros lugares aqui da cidade, aqui do Ceará, do estado do Ceará, a gente ainda encontra esse cerceamento. E aí eu tô sempre denunciando pro sindicato, sempre tentando colocar essas dificuldades pro sindicato, né? É isso aí, a gente não pode baixar a guarda, né? Por quê? Porque, cara, a imprensa, né? O jornalista, entendeu? É a voz, né? Por mais que hoje tenha a rede social, imagina, lá na Síria, né? Nós estamos num momento lá que a Síria caiu, né? Digamos assim, né? O presidente. Se não fosse a rede social, né? Como é que a gente ia saber daquela situação toda que está ali? Então, a rede social e esses canais, eles são... altamente importante para a gente poder fazer o balizamento. Lógico. Edu, deixa eu fazer uma polêmica? Pode, acosta. Agora tem uma pauta proibida em Maracanã. Tá, pauta proibida. Acosta, como é que bota o tamborzinho? Não, o pessoal tem... assim, eu tenho muita... Eu converso com os influenciadores digitais de Maracanã e tem uma pauta proibida que eu também fico receoso porque não é dificuldade nossa, mas é uma dificuldade da sociedade brasileira.
E isso não é encarado com a seriedade que deveria ser no município, que se chama crime organizado. Você pode perceber que ninguém fala de crime organizado. Porque o pessoal tem medo. Tem medo de ser morto. Tem medo de sofrer ameaça, a família. Então, as redes sociais, elas mostram um crime, alguém ali e tudo, mas elas não se aprofundam. Porque o crime organizado tomou de conta, né? Então, essa pauta é meio que proibida no nosso jornalismo. E é verdade. E são poucas as pessoas que têm coragem de falar isso. Entendi. Interessante, ó. Eu imaginava um monte de coisa da pauta proibida. Mas faz todo sentido, né? Porque hoje em dia, cara, a criminalidade, ela tem se espalhado. Por mais que a segurança pública tenha feito o seu melhor, né? E até a gente aqui, você falou um negócio muito interessante. Mandar aqui nossas condolências para a família do SD Almi, né? Que levou um tiro lá em Morada Nova de serviço, um jovem policial militar, né? E por uma fatalidade, né, a vagabundagem, digamos assim, né? Eu sei que o YouTube ele segura algumas palavras, mas essa é a palavra correta, né? E a viatura patrulhando teve um tiro que infelizmente pegou no policial, ele veio a óbito, lutou muito pela vida, né? Então a gente manda aqui nossas condolências aqui para a família e para os policiais militares. E cara, é realmente uma pauta que tá atingindo toda a sociedade, tudo. E todo mundo tá com medo. Entendeu? Por quê? Porque é o que eu digo, por mais que a segurança pública tenha feito seu melhor, os governos tenham feito seu melhor, hoje também foi chamado, e isso a gente manda um outro ponto positivo para o governador Eumano, o secretário de Segurança também do Ceará, foram chamados mais policiais militares para convocar do concurso público, tem gente saindo da academia também para assumir o concurso público, né? Já tem previsão para o próximo ano, então assim, a gente não pode dizer que não falta o investimento. Em Maracanaú também temos que ter um ponto positivo, que foi chamado, salvo engano, 100 guardas municipais. Deve estar terminando, né? Mais ou menos. Mas né? ainda tem muita gente que não foi chamada da guarda de trânsito, né? Então, assim, são pontos. Lógico que não dá para chamar muito porque tem que trazer a receita, né? Mas sim, falando na questão da própria segurança, a gente tem visto os governos financiando bem esse ponto. O problema é como você disse, o crime organizado ele está ramificado. Tá, você viu lá em São Paulo, dentro do aeroporto. Meu irmão, no aeroporto, no maior aeroporto da América Latina. Uma situação daquela. Então mostra assim que está a questão de ser destemido. Hoje eu vi lá em São Paulo, os caras tentaram assaltar o cofre de uma das empresas dos pedágios. Fecharam a avenida, Isaac. Os caras fecharam a avenida, só que não conseguiram. Soltaram bomba e tudo, não explodiu o cofre, mas fecharam a avenida. E aqui no Ceará não é diferente, em Fortaleza, no Maracanaú, no interior, né? Então, assim, e eu digo mais, isso aqui é uma crítica construtiva, né? Também, sempre a questão polêmica. A mídia, né? Não estou falando da mídia responsável, mas a mídia, a grande parte, ela investe muito tempo nos erros da segurança pública, digamos, erros da segurança pública. Então você conta nos dedos alguns erros e ele é muito bem explorado. E os acertos, que são muitos, como hoje teve lá em São Paulo também, vem no meu ponto de vista, vem numa marcha lenta. Eu não estou dizendo que quem erre não responda, não é isso. Mas é aquilo que é muito utilizado porque que realmente é o que dá o Ibope. Entendeu? Tinha um jornalista na Record que falava o seguinte, que se você não noticiar... Isso é jornalismo policial, né, que eu nunca fiz. Mas o jornalismo policial, se você... O Fatioli dizia assim, se você não explorar o sangue, você não vende. É isso mesmo. E aí... E a sociedade consome esse tipo de informação. E muito. E o jornalismo tem um negócio chamado Agenda 7, que é uma forma de você explorar aquele assunto até ele se esgotar. Que a gente fala a regra do 7. Que a gente fica explorando 7 vezes ali até ele se esgotar. Aprendi agora, eu peguei o bezerro. Porque é uma forma de você vender. Porque sim. O jornalismo, ele tá atrelado ao marketing. E a gente diz, os professores diziam, os livros, né, dizem que quem manda no jornalismo é o marketing. Porque quem compra a página ali é o marketing. Se ele não pagar o salário do jornalista, não fizer tudo direito, o jornalista não seguir a regra ali...
ele não vende e o marketing tira ele. Tem uma história do jornal Estado de São Paulo que acho que no começo de 2000, lá em São Paulo, foram fazer um shopping numa avenida que atrás tinha uma favela. E aquele shopping, o jornalista escreveu essa frase: luxo no lixo. E a empresa do shopping mandou o Estadão tirar a publicação. Porque se não tirasse, acabava com todos os patrocínios do jornal. E, consequentemente, o jornal parava de vender, né? Ou seja, tirou. Porque quem manda é o dinheiro. Infelizmente, em todas as áreas, quem manda é o dinheiro. Seja na política, seja no jornalismo, seja no direito. O dinheiro está acima da nossa sociedade, dos caráteres das pessoas. Né? E aí as pessoas acabam não fazendo essa reflexão, né? Poxa, eu já me ofereceram dinheiro para tirar matéria, para manipular matéria. Não só aqui, mas em vários outros lugares. Inclusive, onde eu trabalhei. Ou seja, se eu não tivesse caráter e personalidade e firmeza naquilo que eu faço, eu tinha me vendido, eu tinha me corrompido. Né? Eu vou te falar uma coisa que eu nunca... Acho que nem o Isaac sabe. Tu acredita que a primeira pessoa que a gente entrevistou aqui foi o Bruno Pedrosa. A gente teve um deputado estadual, né, lá na Pacatuba, na casa desse meu amigo Isaac lá, que o estúdio tava lá. E tu acredita que depois vieram haters, dizer assim, rapaz, como é que pode? Você é advogado, entrevistando o deputado do PT. Tu acredita? Eu disse, meu irmão, que viagem. Que viagem. Qual é o problema? Eu disse, que viagem. Eu disse, meu amigo, qual a... E foi massa a entrevista com o cara, top, entendeu? Eu disse assim, mas qual... Não, porque é do PT, só porque é do PT, o que tem a ver? O cara tem uma cultura ilibada, conhece a família, né? Cara top. Né? Ao mesmo tempo que a gente trouxe pessoas como o Eduardo Girão, senador da República. Veio outras pessoas também, primeira, top, cada um no seu. É o que eu disse, aqui é um negócio democrático. Eu também passo por essa situação. É um negócio democrático. Aí o cara veio falar disso, eu disse, meu irmão, é o seguinte, falou assim, ó, o cara ainda falou assim, não, eu vou fazer uma campanha para não ter inscritos, porque eu disse, meu irmão, você tá viajando, mas é viajando muito além da lua mesmo, porque a ideia é ser democrático. Até para minha história, né, eu levanto muito a bandeira da segurança pública, mas que eu trabalho no eleitoral, trabalho na fazenda pública, né? Então a gente tem as nossas vitórias na advocacia, mas eu sempre levantei muito a bandeira da segurança pública e principalmente fazendo um funil para o militar, porque a gente conhece a história do militar e a gente sabe o quanto é difícil. Eu não falo militar, não remetendo a ideia da ditadura militar, que ainda tem... Nem da direita, nem da direita, né? Mas a própria questão da segurança pública também está evoluindo. Sim. Né? Então hoje a gente tem um grande investimento dos governos. E não puxando sardinha, mas a gente tem que falar a verdade. O governo do Ceará nos últimos anos é um dos que mais vem investindo no país em termos de governo. Lógico, é aquilo que eu disse. Será que a gente não demorou a investir muito? Demorou a investir em inteligência? Né? Porque hoje, infelizmente, alguns parlamentares eles dizem que não presta por não prestar. Né? A crítica vazia. Pronto, você falou um negócio bacana agora. Aprendi de novo. A crítica vazia. Cadê o governo vai se posicionar como? Meu irmão, se o governo, no investimento que faz, ele não está se posicionando, eu quero saber qual é o tipo, qual é a receita. Porque aqui a gente tem vários exemplos. A gente viu hoje lá em São Paulo o que é que eu imaginava, né? Que teve uma senhora que foi feita refém, salvo engano foi por outra mulher, né? E depois... Aquele caso ali, inclusive saiu agora há pouco, ele é em frente na Avenida Paulista. Pronto, eles aqui fecharam tudo. Em frente à faculdade Casper Libero, que é o reduto do jornalismo ali, porque ali é a TV Gazeta, né? E pelo que eu vi ali, foi um surto psicótico daquela mulher. E aí ela levou um choque, uma arma de choque, né? Viu? E bem certeiro. E neutralizaram ela. Mas assim, a gente tem que noticiar tudo que é notícia, independente de lado. Por exemplo, eu dei uma notícia que lá em São Paulo, essa semana agora, que o policial jogou um cidadão da ponte, né? Aquilo ali é horrível, péssimo para a corporação e para a segurança pública. E, por exemplo, se acontece um fato desse aqui em Maracanã ou em Fortaleza, e olhar inclusive
tem a imagem e publica, as pessoas vão dizer que o Olhar Inclusivo quer fazer sensacionalismo, quer fazer algo do Mas tipo. é a notícia. Mas é a notícia. Mas é a notícia. É igual eu publico diversas matérias sobre política. Aí os políticos me ligam e falam, você não deveria falar. Eu não vou falar o político para não causar, né? Você não deveria falar desse assunto. Aí eu disse assim, por que não? Não, porque vocês me conhecem, não sei o quê. Não, tudo bem, eu conheço você, mas eu não brigo com a notícia. Eu não brigo com a notícia. É notícia, é publicado. É relevante para a sociedade, tem que ser publicado. Não tem que ficar escolhendo pauta. Se eu pudesse falar de segurança pública e tivesse segurança para falar, eu falaria, fazia investigação, fazia aquilo que o jornalismo que a gente estudou para fazer, né? Perfeito, né? Cara, e realmente é interessante essa, como pode dizer, essa isenção e esse conhecimento. Porque o jornalismo ele tem que realmente ser um meio de comunicação. Não pode ter bandeira. Para que leve realmente a informação sadia. Não leve fake news, tem muito por aí que é fake news direto, entendeu? E também não fique só partidário. Um orgulho que eu tenho desses 5 anos que eu tô em Maracanaú, é que nunca saiu em nenhuma outro perfil de rede social que o Olhar Inclusivo mentiu ou fez fake news. Porque já saiu de outras páginas, enfim, cada um tem a sua apuração. Mas eu busco a apuração estrita ao fato. Eu não quero saber se o fulano gosta do verde ou se o fulano gosta do vermelho. Eu quero saber se a notícia é fato. E se é fato, a gente vai apurar e vai colocar, né? Agora, eu tenho orgulho disso, que eu nunca tive um print sobre fake news. Massa, é isso aí, entendeu? E meu amigo Alex... Cara, pode dizer assim, é uma alegria demais. Deu certo a gente fazer esse podcast. Finalmente. Finalmente, rapaz, eu tô sendo acochado, né? É. Cara, eu quero lhe agradecer demais, do fundo do coração. Fico muito feliz, também orgulhoso, assim, conhecendo a sua história. É um jornalista de credibilidade aqui na cidade, e não só na cidade, né? No Ceará e no Brasil. Cara, eu queria que você mandasse, de coração, mensagem motivacional, ou um abraço, ou uma reclamação. O que você achar de melhor. Aquela câmera ali é especialmente para cabo desenrolado como você. Fico muito feliz e pode acochar o nó. Não, primeiro eu quero te agradecer, Oswaldo, por me dar essa oportunidade de estar aqui num programa que só vem crescendo, que traz essa palavra, que é uma palavra que vale muito para a nossa sociedade, né? Eu participo de um grupo no Banco do Brasil, no qual eu trabalho, que tem chamado os funcionários otimistas, né? Então a palavra, ela já traz uma alavanca, né? Para a gente poder se motivar, né? E não querendo ser redundante. Mas também agradecer ao teu público por estar nos ouvindo, vendo também a gente aqui. E a mensagem que eu posso deixar, primeiro eu também quero... eu tive a minha mãe que faleceu há 2 anos, quero deixar um beijo, eu levo a minha mãe no fundo do coração. Qual era o nome dela? Eliana. A minha mãe me ajudou também no início, né, do Olhar Inclusivo, e a minha mãe sempre acreditou em mim, né, apesar de a sociedade dizer que eu não poderia fazer, algumas pessoas, não a sociedade, né, algumas pessoas, a minha mãe é a cofundadora que acreditou, né? Então, a mensagem motivacional é nunca desista. Sempre acredite nos seus sonhos. A nossa sociedade, ela tem que crescer, tem que se comunicar, tem que cobrar. Eu acho que a mensagem motivacional é vamos cobrar, vamos se comunicar, vamos exigir que os nossos impostos, as nossas políticas sejam efetivadas. Então, é isso, que todo mundo fique com Deus, um beijo no coração e mais uma vez, Oswaldo, obrigado pelo convite. Meu querido Alex, eu que agradeço, uma honra para mim, né, estar aqui com você. Também, você já disse assim, rapaz, você é meu professor da faculdade, aqui também no jornalismo, na comunicação você também é professor. Só hoje aqui eu aprendi vários insights aqui só da sua conversa, fico muito feliz, as portas estão abertas, você sabe que você é um cara querido, é de casa. É só dizer quando vier, a gente traz aqui, manda o Isaac pegar ali nossa aguinha com gás. Agradeço aqui a aguinha com gás do Isaac. E tá fechado, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe, continue firme, perseverante, que a tendência é só subir. Amém? Amém. Tamo junto. E você que tá nos assistindo aí, ó, aqui em algum lugar dessa imagem vai aparecer as redes sociais do meu amigo Alex, lá também do Olhar Inclusivo.
vai lá, se inscreve, também se inscreve no canal lá do YouTube. Inscreva-se, comente, mande mensagem. Quiser patrocinar, manda uma mensagem, meu irmão, aqui o negócio tá crescendo. Aproveita enquanto tá barato. Eu tô dizendo, aqui é igual o Bitcoin, meu amigo. Aproveita. E para você, obrigado pela sua audiência. Mandar mais uma vez aqui o abraço para a família do SD Almi, policial militar, que deu a vida pela sociedade, mas a gente vai seguir esse legado e a segurança pública não vai recuar, é para frente. E um abraço para a família dele e também dizer aqui que eu sei que nos melhores lugares a dona Eliana está vendo meu amigo Alex muito feliz, do homem, do cidadão, da pessoa capacitada, da pessoa perseverante e principal dessa pessoa motivadora que é ele. Então, para vocês, obrigado por mais motivo Ceará. Até a próxima. Deus abençoe.